Estou substituindo a irmã Lara hoje na entrevista, mas também para mim é um motivo de muita alegria. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, um convidado de luxo, nosso pastor, presidente das Assembleias de Deus de Lauro de Freitas, pastor Hugo Noival. Tem uma parte do Senhor para os nossos jovens, pastor. Quero saudar toda a mocidade com a paz do Senhor e parabenizar por esse excelente trabalho e a direção da mocidade, na liderança do nosso irmão Mateus, está já proporcionando aos jovens, né, esse debate, essa participação desse vídeo, né, muito importante. Então, estou aqui à disposição. Amém. Nosso tema de hoje, a gente já debateu alguns temas, né, com a irmã Lara na frente das entrevistas, e é muito mais difícil substituir uma pessoa tão bonita. Mas hoje vamos falar com o pastor sobre namoro para os jovens. É uma dúvida que paira aí, muitos jovens têm. Antes de começar um namoro, quais são essas preocupações? E hoje a gente vai escutar uma palavra do nosso pastor sobre namoro para os jovens no dia de hoje. O tema de namoro da mocidade dos jovens é um tema muito atual. Na atualidade, nós sabemos que, de acordo com o avanço da nossa sociedade, a globalização, tem mudado muito características de um namoro, relacionamento de pais com filhos, a independência, né, de muitos filhos que cedo saem da casa de seus pais, os pais também não acompanham mais os filhos como deveria, porque muitos trabalham, muitos filhos desde a infância não têm mais o acompanhamento de seus pais. Porém, nós não podemos fugir, na minha qualidade de pastor, de dar uma orientação bíblica e nos fala a Bíblia sobre namoro. Eu até, biblicamente, ao pé da letra, não vejo a palavra namoro na Bíblia. Só vejo a palavra noivado e casamento. Mas de acordo com o avanço da sociedade, como já falei, né, a globalização, e hoje em dia, vamos dizer assim, a liberdade que tem através da cultura, através dos estudos, muitos jovens, o relacionamento, conhecimento no colégio, nas faculdades. Então eu entendo que para a nossa realidade de hoje tem de haver o namoro, aquele conhecimento primário. Agora, aquele relacionamento primário é o normal na nossa sociedade moderna, o namoro, depois o noivado e depois o casamento. Então já é uma coisa aceitável. Agora, para o namoro cristão, o jovem evangélico, a jovem, deve entender que é diferenciado, são servos de Deus e eles sabem que o corpo de cada um deles é templo do Espírito Santo de Deus. Então não deve se dar ao namoro como o mundo se dá, né? Já vamos dizer, o jovem conhecer o corpo da jovem, vice-versa. Não, tem que haver uma certa distância, um certo respeito, para que até tenha uma certeza de que ela é a pessoa que o jovem quer para se casar mesmo, ele também é ela para se casar e ela é ele, para poder se noivarem e haver um casamento no altar de Deus, com a pureza que Deus deu a jovem, ao jovem, e aí ter um lar feliz, construir um lar feliz. Quando há um adiantamento nessa prática de relacionamento, de sexo, essas coisas, então, vamos dizer, e lança por terra toda aquela virtude, aquela santidade, todo o projeto, e também, vamos dizer, os pais ficam envergonhados. Então aí pode haver um conserto, mas já é uma coisa bem. Outra coisa também que existe aí até um exemplo, eu apesar de novo convertido, mas eu acho que o jovem também, um jovem crente, uma jovem crente, deve se preocupar em buscar a Deus. Claro que pode namorar, mas quando quiser namorar, eu acho que antes de desejar namorar, tem que desejar se casar e ter um lar feliz. E quando partir para um namoro, já ser uma oração que peça a Deus que aquela pessoa que Deus dirigir para o seu namoro seja já uma pessoa com o seu futuro, para que uma jovem ou um rapaz não fique no braço de um e de outro, de outro, de outro. Seja a pessoa, um rapaz vai namorar com uma jovem que já namorou 2, 3 anos com um, 3, 4 anos com outro, já passou. Aí, quer dizer, para chegar e depois se casar, o ideal é que comece com a intenção de... Comece já com a intenção
vamos dizer, é o casar. Então, esse casar então, começa com a intenção, vamos dizer, um namoro já, orando a Deus que venha aquele rapaz, não com a intenção de passar um tempo, mas com a intenção já de um futuro. Porque aí ela leva, ou ele leva isso para o futuro dele, para a velhice, um exemplo dos filhos, para suas descendências, o seu pai. Então, quer dizer, sabemos que às vezes as pessoas podem até começar com essa intenção e depois isso não ir em frente, por falta de um ou dois, não ir em frente. Mas, pelo menos, deve ser essa a prioridade. O que vier der certo vai ser ótimo, né? A gente tem alguns exemplos também falando sobre namoro que a gente acaba seguindo, né? Que histórias de pastores que namoraram com a primeira desde cedo, pediram a Deus, orientação a Deus e conseguiram chegar até o casamento. Hoje em dia é mais difícil algumas coisas, mas tem que perseverar. Sim? Agora, partindo disso aí, já é a segunda etapa. Uma vez que haja esse namoro certo, direitinho, os pais devem apoiar de ambos. Mas se porventura, não é para ver, mas se houver uma fraqueza desses jovens em um avanço antes do casamento, no namoro, não é para se apartar, e agora é para justamente casar o mais rápido possível, para consertar o errado. Aí agora o negócio não é conheceu aí agora não, que aí vai soltar uma menina e ele também em situação difícil do mundo. Deus pode cobrar isso. Então não é para acontecer e até o altar, poxa, vai desistir, deixar lá como encontrou. Agora, se houver um adiantamento, não é a hora sim, é que ele deve assumir e mostrar até que é homem, nesse plano B agora, mostrar que é homem para assumir as consequências, ela também se casar e dar a volta por cima. Amém. Tem gente que, se acontecer isso e desistir, é o pior. É o pior, sim. Ele vai ficar na mente dele, se ele tem temor de que estragou a vida de uma pessoa, ainda mais na nossa sociedade, e largou para lá aquela jovem daquela maneira. Pastor, me tira uma dúvida, como foi sua história? Porque a gente está falando de namoro, né? Todo namoro começa de uma história de conquista até chegar ao namoro. Você pode contar para a gente como foi sua experiência? Pô, sobre a minha experiência, eu vivi no mundo, né? Não era crente, já tinha 27 anos, eu aceitei o evangelho com 27 anos. E claro, lá no mundo a gente tem aquela vida mundana e tal, namoradas, esse aquilo mais. Porém, quando eu aceitei o evangelho, eu aceitei já querendo me casar. Aceitei com essa convicção. Quando eu aceitei o evangelho, o segundo passo, quando eu partisse para gostar de uma jovem, era para me casar. Já tinha essa necessidade de um casamento. Tudo bem, aí fui para a igreja e fiquei depois. E ainda novo, a verdade é essa, a gente chega lá, um grupo de jovens lá abençoado, um jardim muito florido, né? Aquele grupo de jovens. Só para pegar uma Aí, e já sabe, sempre na igreja, ainda hoje é assim, principalmente quando eu aceitei também era, aí vamos dizer, se tivesse 15 jovens, tinha 40 moças. Sempre a proporção maior. Né? Sempre a proporção maior, de grupão, menina. E já viu o rapaz chega, quando o rapaz chega, e principalmente, se ele realmente dá um sinal de que vai ficar, de que é ser crente mesmo, começa a andar no padrão, aí ele também se amparar, né? Aquela coisa, meu Deus. Aí eu olhei e eu gostei da Iraci, né? Nova e tal, no grupo ali, e aí passei aí. E na casa dela, assim, para aprender as coisas e aprender, os irmãos dela eram crentes, conversavam, eu sempre dedicado na igreja, e fiz a declaração e ela, de início, ela não aceitou. De início, ela não aceitou e tal, eu aí fiquei na minha, mas deixa lá que nesse meio tempo, enquanto ela não aceitou, eu tinha umas 5 ou mais querendo. Aí já vou soltar a minha. Aí teve uma e se aproximei mesmo e bom, a outra não. Se eu tivesse de escolher uma das outras, era uma determinada, né? Tinha até o nome, eu vou omitir o nome para não. Aí chegou, nesse meio tempo, eu realmente andando mais de indo para a evangelização e tal, e conversa, mas
coração ainda e assim. Aí foi quando, na verdade, eu fiz a primeira, não, depois eu recebi, Iraci sabe disso, aí a própria mãe de Iraci, que ser minha sogra, me entregou um bilhete, onde esse bilhete foi para eu ir na casa dela. E ela resolveu querer que eu ir na casa dela. Aí pronto, eu aí desistiu. Quer dizer, ela estava ali com as outras, mas não tinha ainda conversado nem confirmado nada. Aí fui e no bilhete ela mandava um versículo que até hoje eu lembro. Mandou um versículo, uma mensagem rápida no bilhete da Jó 28:10, né? E abre canais nas pedras e tapa os veios de águas, e seus olhos veem tudo que há de mais precioso. Aí, entendeu? Novo, bateu no coração, assim, eu já estava na mente, desceu para o coração. Aí fui para lá, pronto, fui para lá e tal, e começamos, e graças a Deus, casamos, e estamos aí há 34 anos de casados. 34 anos. Muito bom. Continuando sobre o meu relacionamento com Iraci, nós namoramos, assim, o período de ajuda de namoro foi uns 7 meses a 8, aí veio o casamento. E na verdade, eu quero dizer aos jovens, e não é porque a gente casou, tem 34 anos de casado, vivemos bem, graças a Deus, mas isso não quer dizer que foi tudo mais de rosa. Quer dizer, eu gostando dela e ela gostando de mim, mas teve algumas dificuldades no período do namoro, até se ajustar. Mas já que eu tinha um compromisso com ela, quer dizer, aquele amor realmente sincero, eu creio que ela também, então isso foi superado e nos casamos e somos felizes. Então, quer dizer, se você ama a pessoa, se você gosta da pessoa certa e vice-versa, então não é qualquer aborrecimento, qualquer desencontro, você já vai desistir, às vezes até um futuro, mas lá de lado, e amanhã, às vezes vai, vamos dizer, às vezes até se sentir e ter aquele ressentimento, vamos dizer assim, não é o choro pelo leite derramado, mas o ressentimento pelo leite derramado. De ter passado uma pessoa que poderia ser. E nessa vida de obreiro mesmo que a gente passou abaixo, eu já me deparei com jovens, assim, já jovem madura, né? Faixa de pessoa solteira, 35, 40 anos, que já está na idade e teve a oportunidade, aos seus 18, aos seus 20, aos seus 20 e pouco, 25, 17, teve a oportunidade, mas não, qualquer coisa deixou. Depois viu aquela pessoa se casar com outro ser feliz, ou vice-versa, e ela ou ela ficar, vamos dizer, a ver navio, né? Como é o dizer popular. Então é preciso ter esse entendimento, né? Qualquer questão que a pessoa já vá. E muitas vezes já vê um futuro. E na verdade, toda a felicidade que Deus prepara para o homem, principalmente para o seu servo, vem alguma coisa para impedir. Então ele tem que ter essa sabedoria de superar e de alcançar a bênção que Deus propôs. Muitas vezes se questiona até Deus, né? Porque Deus não mandou, e muitas vezes Deus mandou e a gente, por vários critérios, acaba abdicando e não escolhe, não justamente. E culpa a Deus. Queremos agradecer a participação do nosso pastor e espero que vocês comentem aqui embaixo, como fala a irmã Lara toda vez. E vamos conversar?